Meu muito bom dia, igreja. Meu muito bom dia também a você que nos acompanha aí pelo YouTube, pelo canal Adventistas Parque Piauí. Sejam muito bem-vindos. E nesse momento nós vamos iniciar a recapitulação do estudo da lição dessa semana, né? Uma lição maravilhosa, uma lição que traz muita coisa boa para nossa, que nos ajuda nessa nossa caminhada cristã, né, Eric? Bom dia, um feliz sábado. Verdade. Bom dia, Tiago. Um feliz sábado. Maranata. Amém. Um bom dia, feliz sábado a todos os nossos queridos irmãos que estão aqui conosco, que dedicaram seu tempo especial para vir aqui conosco. Sabemos que alguns irmãos ainda não podem vir, que estão aqui conosco aqui no YouTube. Sejam bem-vindos também, todos vocês, ao acompanharem essa recapitulação da lição da Escola Sabatina. E, Tiago, realmente, estudar a lição, ver as histórias que algumas que a gente conhece, relê e acaba aprendendo alguns detalhes que nós não havíamos prestado atenção num primeiro momento, e que até um comentário que a Marlete fez em casa ontem, que detalhes que o autor nos faz perceber numa segunda leitura ou quando ele dá um enfoque em um dos dias. Isso é benéfico, isso mostra que a Bíblia tem lições para nos dar todos os dias e por toda a vida, né? Não podemos desprezar nenhuma história, porque ao reler novamente, né, ao ler mais uma vez ou várias vezes, a gente pode ter outras e outras perspectivas, outras e outras lições com as histórias bíblicas, né? É uma fonte inesgotável de sabedoria e de lições para a vida, né, Eric? Exatamente. E damos glórias a Deus por isso, porque aqui nada mais é que a palavra de Deus sendo revelada para nós, né, meus queridos? E, Eric, chegamos aqui na lição de número 3, né, desse trimestre. Qual o título dessa lição? O título da lição dessa semana é Quando o Nosso Mundo Desmorona. A gente fazendo aqui uma breve recapitulação das semanas anteriores, nós estamos tratando nesse trimestre sobre o livro de Isaías, né? Sobre as histórias que estão contidas nesse livro, as profecias, né? Os exemplos desse profeta e as mensagens que esse profeta foi ordenado por Deus a dar para o seu povo, né? E nós lemos nas 2 semanas anteriores sobre crises. Primeiro, uma crise de identidade. Isso. Um povo que foi chamado por Deus, que Deus resgatou da escravidão, que preparou para ser o seu representante aqui nessa terra, porém cometeu muitas e muitas falhas e estava passando por vivendo um momento em que a sua identidade original já estava totalmente desgastada. E na semana anterior nós vimos que houve uma crise de liderança, ou seja, se você passar pela história dos reis que governaram Israel e depois nessa divisão, né, que houve Israel e Judá, você vê que boa parte deles faziam o que era mal perante o Senhor. E, consequentemente, isso prejudicava o seu povo. E aqui, na lição dessa semana, nós temos um bom exemplo, né? Aliás, um exemplo que nos ajudará a entender isso, né? Bom no sentido de entender o que acontecia, não porque o exemplo desse rei era bom, né? Mas vamos convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, aqueles que não estão com a lição da Escola Sabatina. Você aí na sua casa, se está com a sua lição, já sabe qual versículo que nós vamos ver. Você que ainda não tem a sua lição, abra aí a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 7 e no versículo 9. Uma dica para aqueles que não têm lição: a própria Casa Publicadora, ela disponibiliza o estudo da lição da semana. Então, coloque aí no Google, aí, vocês irmãos que estão aqui, os irmãos que estão na internet, coloque no Google, lição da Escola Sabatina, Casa Publicadora, que você vai encontrar lá, inclusive para a sua idade, né? Não só Sim. Aqueles adultos, mas também adolescentes, jovens, que às vezes tratam de outros temas, né? Poderão encontrar. Isaías 7 e o versículo 9. Na lição da Escola Sabatina aqui, está na Nova Versão Internacional, certo? Na sua Bíblia pode estar um pouco diferente. Mas essa frase, ela explica muito bem o título da lição dessa semana, porque diz o seguinte: se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Forte, né? Forte, exatamente. Eu gosto sempre de lembrar, e essa lição me lembrou muito essa frase, esse pensamento que eu tenho, de que
os países em geral, né, países ou grupos, eles se preparam para uma batalha não em tempos de guerra, mas em tempos de paz. Os países que se planejam, que se preparam, eles em tempos de paz vão preparando lá seus armamentos, fabricando seus tanques, exato, seus caças, né? Preparando os soldados. Porque em meio da guerra não há tempo de preparação, é ir para cima e guerrear. Quando eu vejo esse verso, eu penso, quando que nós devemos nos preparar para as tribulações? É nos momentos de dificuldade ou é nos momentos de paz? Os momentos de paz, né? Exato. Acredito que seja um momento que nós devemos nos planejar e nos preparar, ficarmos firmes na fé para resistirmos às tentações. Mas o que mais acontece na nossa vida, e acontece na minha, acredito que acontece na maioria das nossas vidas, nós geralmente damos mais atenção ao nosso relacionamento com Deus quando nós estamos nos momentos de conflito, de tribulação. Graças a Deus ainda que nós damos atenção, porque o que acontece às vezes é que nem nessa situação nós damos atenção, como é o caso da história do personagem que nós vamos falar, né, nessa semana aqui nós vamos recapitular, né, Thiago? Isso. E no caso, a lição dessa semana, ela vem dando uma ênfase em um personagem específico, né? E esse personagem, ele é um governante, é um rei. E esse rei se chama Acás, né? Acás era um rei de Judá, e Eric, ele não era um bom rei, né? Ele era, digamos, uma má influência para o povo de Judá, não é isso? Exato. Nós tivemos, aqueles que recapitularam, viram que tanto no livro de Isaías, como no livro de Reis, no livro de Crônicas, existem várias referências a atitudes perversas e horríveis, e a gente pode comentar até um pouco mais à frente, mas atitudes horríveis do rei Acás, né? Assim como muitos outros reis que nós tivemos aí no período de Judá e em Israel, né? Exatamente. E Acás, ele enfrentou uma crise no seu reinado, né? Logo no início. E que crise foi essa? Na história de Acás aqui, que é colocado especificamente na lição, diz que o reino de Israel do norte, né, a parte norte do reino de Israel, que estava dividida em Israel e Judá, essa parte do norte se juntou com a Síria para atacar Judá, que era governada por Acás, né? E a partir desse momento o povo fica apreensivo, com medo de uma guerra, o povo começa a ficar tenso, a situação muito tensa, não é verdade? E Acás, ele é obrigado a tomar uma decisão. Nesse momento, Acás, ele pensa, e agora, o que eu devo fazer perante a essa ameaça? E nesse caso, nessa situação, Eric, ele toma uma decisão assim um pouco... Se nós olharmos com os olhos humanos, nós vamos ver que realmente havia um sentido na decisão dele, né? O que Acás fez? Buscou um aliado, o aliado o rei Tiglat-Pileser III da Síria. Ou seja, ele buscou a aliança com um outro povo para resistir a esse ataque de Israel e da Síria. É importante contextualizar que nesse período esse reino da Síria era o mais perigoso, né? Então, esses reis que foram apresentados aqui, o reino de Israel do Norte, o reino da Síria, eles desejavam ampliar o seu poder bélico justamente para combater um ataque possível do rei assírio, né? Então esse era um dos objetivos. Lembrando que essa época era uma época de dominações, né? Dominar as terras representava uma dominação maior de poder, né? Israel, há algum tempo atrás, antes disso, né? Alguns anos e décadas atrás, era a maior potência, principalmente no tempo de Salomão. Era muito respeitado não só pelo seu poder, né? Pela sua capacidade de derrotar nas guerras, né? Tudo isso por conta
do período de Davi e o favor que Deus sempre tinha a seu povo, né? Mas também por todas as conquistas, o povo era muito respeitado. Conforme vai passando esse período depois de Salomão, o reino é dividido, né? Existe uma frase muito, eu não lembro exatamente a frase, né? Mas para você destituir um reino, né? Eu não lembro nem o autor, né? Primeiro você precisa dividir a sua própria casa, né? Para você desestabilizar o seu próprio reino. Então, o reino é dividido, né? E aí começa a virem reis que não são fiéis perante o Senhor, e era Deus quem sempre estava à frente do seu povo nas guerras. E aí, naturalmente, Israel e Judá se tornam alvo fácil para serem dominados. Inclusive, quem disse essa frase foi Alexandre o Grande, né? Dividir para conquistar. Exato, né? Então, um reino dividido, fica mais fácil de você ir lá e conquistar. Napoleão utilizou muito isso também, nessa estratégia. Mas aqui, em relação a Acaz, quando o mundo dele começou a desmoronar, qual foi a solução que ele buscou? Fazer aliança com a Assíria. A Assíria era um povo pagão, né? Era um povo que não seguia os princípios, não seguia o Deus de Israel, tá? E isso chamou a atenção, né? Chamou a atenção tanto do povo, até mesmo também de Deus, né, Eric? Exato. Eu relendo, e eu convido os irmãos a abrirem o livro de 2 Reis, no capítulo 16, o verso 7 a 9, porque esse trecho, ele é muito forte. Esse relato que o Tiago apresentou sobre a decisão de Acaz de buscar a ajuda do rei assírio, e as palavras que ele apresenta para isso são muito fortes. E eu quero fazer um paralelo para a nossa vida espiritual, nosso dia a dia. 2 Reis, capítulo 16, os versos 7 a 9, principalmente o verso 7. Eu queria que alguém daqui dos nossos irmãos lessem para a gente, e você aí de casa também lesse esse texto. 2 Reis 16, o verso 7 até o 9. Quem tiver voz boa, quem tomou um desjejum bacana hoje de manhã e tal, pode levantar e ler para a gente. Dois pontos importantes para a gente prestar atenção na atitude de Acaz. Primeiro, olhem a frase que ele usa para pedir ajuda, ou seja, está numa situação de conflito, está numa situação complicada, olha a forma como ele pede a sua ajuda. Eu sou teu servo e teu filho. Isso não é muito forte para você falar de uma pessoa para outra? Principalmente se tratando de um rei de uma nação? Um rei de uma nação se colocando como um servo. Vocês já pensaram nisso? Analisaram essa situação? Isso... Exatamente, era a nação de Israel, né? A nação de Judá, o povo de Deus. Povo escolhido. Falando para uma outra nação, que o rei falando, eu sou teu servo e teu filho. E o outro ponto a se dar valor é que ele pega os tesouros da casa do Senhor e leva para como se fosse um agrado, né? Um presente, um suborno, ali uma coisa, ó, eu vou te dar isso aqui para você me dar essa força nessa batalha. Eu quero trazer uns paralelos, Tiago, para a gente poder comentar sobre isso. Quando a gente tem falado aqui, quando o nosso mundo desmorona, né? Quando a gente está comentando aqui, a gente está aqui na recapitulação da Escola Sabatina, estamos num sábado pela manhã. Para nós irmãos que estamos aqui na igreja, para os irmãos que estão em casa, a vida está relativa tudo. Mas e aí? O que fazer? Você comentou que, naturalmente, num ponto de vista, a decisão era mais acertada, né? Evitar a terra ser destruída, né? Evitar com que Judá fosse invadida, né? Mas e nós, nos nossos momentos de tribulação?
A quem nós falamos que somos servos e somos filhos? Ao nosso Deus ou a nós mesmos? Ou a alguém ou a algo que nós depositamos a nossa confiança nos momentos de dificuldade? Alguém que nós achamos que é mais poderoso ali para ajudar no momento, né? Assim como a casa achou. E em quem nós depositamos todo o nosso tesouro, toda a nossa confiança, né? Acais depositou, como nós vimos aí no relato do livro de Reis, depositou no rei da Síria toda a sua confiança, todo o seu desejo de ajuda, né? Mas se nós relemos, e na lição de segunda-feira, né, ela traz um pouco sobre isso, mas antes de nós irmos para lá, eu gosto muito de observar essas perguntas que tem no rodapé da lição. Eu não sei se você tem esse costume, mas particularmente eu tenho. E reflito bastante sobre isso. A pergunta é o seguinte: se nós não obedecemos ao Senhor hoje, o que nos faz pensar que teremos fé para confiar nele quando vierem as grandes provações? Lembre-se que eu comentei no começo? Nós nos preparamos para as guerras, para as batalhas, no momento de paz. Nós vemos aqui aos sábados, nos cultos, nós nos preparamos nos cultos, nos lares, no momento de tranquilidade, para quê? Para justamente, nos momentos de tribulação, nós temos a firme tranquilidade e firme decisão de evitar escolher o lado errado. Exatamente. Exatamente. Numa rápida observação, ele, com medo de ser dominado pelos outros dois povos, entregou-se a ser dominado por outro povo. Uma rápida observação é essa. Até porque ele coloca logo no início aí: eu sou teu servo, teu filho. Então, ele está se tirando da posição de rei e se colocando como servo da outra nação, né? E Eric tem seguindo
essa história de Acás, nós vemos que ele nega a Deus uma segunda vez, não é isso? Ele negou a primeira vez a Deus quando chegou ao rei da Assíria e disse: eu sou teu servo, eu sou teu filho. Ele negou a Deus aí a primeira vez. A segunda vez é quando Deus chama Isaías e diz: vai até Acás e diga para ele me provar. Olha só que história tremenda essa daí. Deus, ele chega a Isaías e diz: vai até Acás e diga para ele me provar, porque eu vou ajudá-lo. Nessa situação aí, nós vemos Deus assim como ele fez lá no Éden. Quando Adão e Eva pecaram, Deus ele foi atrás de Adão. Nessa história aqui nós vemos Deus indo atrás de Acás. E detalhe, Adão era o filho perfeito, era a criatura perfeita. E Acás, um ser pecador que não queria saber de Deus. E mesmo assim, Deus vai lá e procura por esse rei, na intenção de ajudá-lo, na intenção de mostrar a ele quem é o mais poderoso. E aí nós vemos a segunda negação de Acás, né? Isaías chega até ele, com isso leva seu filho, e lá ele mostra a Acás que Deus quer ajudá-lo. E o que Acás faz nesse momento? Ele recusa a ajuda de Deus. Então vemos aí a segunda negação, a segunda vez que Acás nega o Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. Tem um trecho, aí eu convido os irmãos a voltarem ali no capítulo 7, que exemplifica muito essa decisão, eu não digo nem impensada, mas uma decisão infeliz de Acás. Voltem aí para o capítulo 7 de Isaías, e vamos só reler, e esse também eu gostaria de dar enfoque para reler esse trecho, dos versos 4 até o verso 7. E eu convido os irmãos para revermos aqui. Eu vou rever aqui à frente para você acompanhar. Veja só as palavras de Deus para o seu povo, aliás, especialmente para Acás e naturalmente para o seu povo nos tempos de angústia. O verso 4 diz o seguinte: e dize-lhe, acautelate e aquietate, não temas, nem se desanime o teu coração, por causa desses 2 tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria, do filho de Remalias, porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá e amedrontemo-lo, e conquistemo-os para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus, e eu peço para você prestar atenção nesse trecho: isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Olha, Deus está dizendo para Acás o seguinte: fique tranquilo, essas coisas aí que você está pensando que provavelmente vai acontecer, essa batalha toda, essa destruição na nação, isso não vai acontecer. Sabe esse furacão que você está imaginando que vai acontecer? São 2 tições. Eu estou aqui. Traduzindo em palavras atuais, era mais ou menos isso que Deus estava falando para Acás. E se você for olhar na história bíblica, várias e várias vezes Deus vai ao encontro dos seus líderes, ao encontro do seu povo, para dizer: fique tranquilo, eu estou aqui. Eu sei que a situação é difícil, mas fique tranquilo. Eu me lembro logo de um personagem que eu particularmente sou fã, de Josué, no momento em que ele estava na maior pressão da vida dele, que era logo após a morte de Moisés, sem saber se ele poderia ter capacidade de levar o povo à terra prometida. Deus chega próximo a ele e fala: olha, seja forte e corajoso, não te desanimes,
eu não vou te desamparar, eu vou estar aqui. E Deus tem falado isso para várias vezes para todos nós. Talvez Ele esteja falando isso para você hoje que está aqui e está com a cabeça longe, preocupado com seus problemas lá fora. Você aqui na igreja, você na internet. Talvez Deus está falando para você hoje. Sabe o que eu falei para Acaz? Para ele não ficar preocupado, para ele ficar tranquilo, eu quero dizer para você hoje. Mas aí Acaz não dá ouvidos e toma a decisão a qual o Tiago estava citando, né? De negar, porque é interessante essa questão de pedir prova, né? A gente sempre fica preocupado com isso, né? Será que eu devo pedir um sinal? Será que eu devo pedir uma prova ao Senhor, né? Não, será se aquela moça é a moça com quem eu vou viver a minha vida inteira, então eu vou pedir uma prova. E se cair essa folha aqui no meio do outono, é a prova de que essas coisas, a gente, no nosso dia a dia, às vezes a gente fica tentando achar um sinal em alguma situação da nossa vida para nos dar a certeza de uma coisa que nós queremos muito. Isso é comum na nossa vida, né? A gente fica temeroso, achando que vai testar a paciência de Deus. Será que eu vou estar importunando a Deus, pedindo esse tipo de coisa? Né? Será que eu devo comprar isso? Ou será que eu devo fazer isso? A gente gostaria de ter, né, quem sabe um profeta particular, só para dizer, eu devo fazer isso ou não? Eu devo agir assim ou não? E olha só, a vantagem que os reis tinham na época. Deus sempre mandava, através dos profetas, mensagem para alertar eles se a decisão deles estaria correta ou não. Olha só a vantagem. A gente fica tentando encontrar em todos os sinais possíveis ao nosso redor para saber o que nós vamos fazer é certo ou não, ou ter um sinal de algo ou não. Acaz, ele tinha o privilégio de ter, se nós revemos aqui os trechos do verso 10 a 13, Deus enviando, como o Tiago comentou, enviando Isaías e falando, fala para ele pedir um sinal, de que eu estou aqui para provar. Eu fico pensando, o que mais Deus precisava provar para um ser humano aqui na Terra, das maravilhas que ele poderia fazer para o seu povo, sendo que na história bíblica, Deus já tinha dado vários sinais disso. Que sinal a mais Deus precisa dar para mim e para você hoje, de que Ele pode fazer uma transformação na sua vida? Que sinais? Não precisa nem você olhar a história bíblica, não precisa você ir tão longe. Basta você olhar para o milagre da sua vida. Quantas pessoas, recém-nascidos não têm a oportunidade de ter uma vida contínua porque falecem muito cedo? Quantas crianças e adolescentes, às vezes, perdem sua vida? Eu vou citar um exemplo, essa semana, uma notícia triste. Uma jovem de 16 anos, 17, alguma coisa assim, estava saindo para caminhar com a sua mãe, em Picos, não muito longe, fazer uma caminhada, e teve um ataque cardíaco, e perdeu sua vida. Quer coisa mais, entre as banal do que isso? Você sair para fazer uma caminhada. Estou praticando um estilo de vida mais saudável. Então, assim, olha só o milagre da sua vida. Você está aqui conosco hoje. Você está aqui respirando. Infelizmente, algumas pessoas hoje em Manaus não estão tendo dificuldade de respirar. Quer coisa mais banal do que isso? Oxigênio grátis, livre. Claro, lá é um oxigênio preparado, comprimido e tal. Mas veja as bênçãos que Deus tem dado para você nas mínimas coisas. Eu não estou falando de coisas grandes, né? Sua casa, um casamento, um emprego. Não estou falando disso. Dinheiro, não estou falando disso. Estou falando de coisas simples da vida. E nós, muitas vezes, não damos atenção, não vemos as maravilhas que Deus já faz para a nossa vida. E aí eu pergunto, que mais sinais Deus precisa dar para o seu povo, para eles acreditarem que devem fazer o que é certo? Difícil, né? Acaz, a resposta dele está lá no verso 12 do capítulo 7. Não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. O Senhor dizendo, pede um sinal que eu te darei. E Acaz, não pedirei, não tentarei o Senhor. Nós temos uma dificuldade enorme de perceber o caráter divino nas coisas em nossa vida. Nós achamos que Deus está preocupado apenas com o nosso lado espiritual. Nós vamos à igreja, nós oramos, nós lemos a Bíblia, nós
ajudamos o nosso próximo, ótimo. Mas Deus também está preocupado com as outras esferas da sua vida. Ele está preocupado com o seu emprego, Ele está preocupado com a sua família, Ele está preocupado com as suas finanças. E nós temos essa dificuldade em perceber isso. Então Deus, Ele está conosco o tempo todo. Tanto é que logo após essa negação de Acaz, Deus, Ele diz que enviará então um filho, enviará o seu filho, que será chamado o quê? Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Deus é conosco. Para mostrar para nós que Deus está conosco o tempo todo. E esse pedido recusado por Acaz, trouxe várias consequências, não só para ele, mas também para o povo de Israel. Porque ele não estaria testando a paciência, não estaria importunando a Deus, e sim reconhecendo que Ele é o Todo-Poderoso. Eu posso procurar a nação mais poderosa que houver no mundo, mas se eu não tiver com a fé firmada em Deus, não vai adiantar de nada. Essa nação poderosa pode vir me ajudar, pode fazer o que quiser, mas que não vai dar nada certo, né? Ele já estava decidido a não querer a ajuda. Isso. Tem um detalhe no texto bíblico que exemplifica muito bem essa mudança de perspectiva do olhar de Deus para aquele filho que rejeita ele. Olha só, no verso 11, quando Isaías fala para Acaz o seguinte: pede ao Senhor teu Deus um sinal. Ali ainda era reconhecido, na visão de Isaías, de que Acaz tinha a Deus como o seu Senhor. Mas quando Acaz rejeita, porque ele já estava decidido a se juntar com o rei da Síria, já estava comprometido. E veja, essa atitude de Acaz não é uma atitude da noite para o dia. A gente já falou que Acaz tinha atitudes horríveis, se você for olhar no livro de Crônicas e Reis, que detalha um pouco mais sobre a vida de Acaz, ele sacrificou filhos para outros deuses. Ele também levava sacrifícios em outros, ou seja, atitudes profanas que não eram agradáveis ao Senhor. Mas olha que a misericórdia do Senhor ainda buscava Acaz. Então, mais uma lição.
Se você acha que as suas atitudes ainda são horríveis, e talvez isso te dê a sensação de que você não pode ser transformado por Deus, esqueça isso, porque ainda há chance. Enquanto a porta da graça estiver aberta, ainda há uma chance para você transformar a sua vida. E aí no verso 13, no final do verso 13, Isaías fala, depois da rejeição de Acaz: mas ainda fatigais também ao meu Deus. Ou seja, já não era mais o Senhor de Acaz. Acaz havia rejeitado a voz do Senhor. E então, como Edmilson trouxe, o sinal que Deus deu a oportunidade para que Acaz pedisse, e que fosse a garantia, né, de vitória sobre aquela tribulação, agora o sinal é apresentado para todos, inclusive para Acaz, que havia rejeitado. Porque agora Deus está dizendo para o seu povo que iria vir um Deus conosco, aquele que seria o libertador do povo. Mesmo aqueles que aparentemente o rejeitavam, ainda teria chance. Que ele viria por eles também, né? Exato. E, meus queridos, assim, essa lição, eu achei assim uma lição perfeita para os nossos dias, né? Deus, ele está conosco, Deus, ele nos acompanha, e a gente volta lá àquele questionamento que o Eric fez lá no início. E nós estamos agindo como Acaz ou como reais filhos de Deus, como povo escolhido, nação santa, sacerdócio real? Estamos buscando a ajuda dos homens exclusivamente, ou nós estamos também buscando o auxílio de Deus, né? Inclusive, Ellen White, no livro Caminho a Cristo, na página 122, aliás, Ellen White, ela traz algo muito importante para a gente refletir. Olha só o que ela coloca para nós. Jesus promete o seu auxílio, mas não dispensa nossos esforços. Quando houver feito o melhor possível e depois de entregar suas preocupações a Deus, aceite de bom grado os resultados. O que Ellen White diz para nós aqui? O que ela quer dizer com isso? Jesus, ele faz como fez ali com Acaz. Estou aqui, eu quero o teu auxílio, mas também você precisa querer ser ajudado. Você precisa querer que eu dê esse sinal na sua vida. Então, é algo para a gente refletir nos nossos dias. Nós estamos acompanhando Deus ou estamos nos apegando a coisas transitórias, a coisas passageiras neste mundo? Assim, a minha parte aqui para fechar, esse relato de Isaías 7,14, nos dando a garantia, a certeza de que Deus é conosco. Isso é maravilhoso, porque nos dá a certeza de que onde nós estamos, Deus estará conosco, amém? Amém. Mas isso não nos livrará das tribulações. Os exemplos bíblicos, por exemplo, o próprio autor da lição, ele relembra a vivência de Estevão, que no meio da maior tribulação da vida dele, ou seja, prestes a morrer, ele vê que o Senhor está ali com ele. O Senhor, ele não livrou Estevão, porque ali o propósito da vida de Estevão era passar aquela situação para que isso proporcionasse outras situações na vida dos discípulos, apóstolos, enfim, a história já é conhecida. Então, a presença de Deus ao nosso lado, a presença de Cristo ao nosso lado, não nos é a garantia de um colete à prova de balas, que nós não aliás, de uma proteção que nós não sofreremos problemas, que nossa vida será tranquila. É uma garantia de que, se nós confiarmos nele, o nosso mundo pode até desmoronar, mas Deus vai reerguer e nos levantar e nos abençoar. Com certeza. E eu deixo aqui para vocês
o exemplo de Emã, Salmo 88. Em casa, deem uma lida nesse salmo, e aí vocês vão ver um exemplo de um homem que, mesmo em forte tribulação, em forte doença, ele não se afastou de Deus. Pelo contrário, ele busca a Deus no momento mais negro da sua vida, o momento mais pesado de sua vida, ele se apega mais, se aproxima mais de Deus. E o detalhe é que o final ele fica em aberto. Deem uma lida nesse salmo e reflitam, né, nessa história, tanto na história aqui de Acás, como também na história de Estevão, como falou o Eric, e na história de Emã lá no Salmo 88. E assim como ficou em aberto essa história, né, que você citou, né, ficou em aberto também as consequências da escolha de Acás, mas elas estarão relatadas na próxima semana. Então aproveite para se dedicar aos estudos. Eles estarão baseados no final do capítulo 7 de Isaías e também no capítulo 8. Então aproveite para acompanhar e reler essa história e também para se preparar. Nós nos preparamos para as tribulações em tempos de paz. Que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender essa história e aplicar os bons exemplos para a nossa vida. Amém? Amém. Vamos orar para nós concluirmos? Ora, já. Oremos. Grandioso Deus, bendito e amado Pai, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Exaltado e glorificado, Senhor, seja o teu santo nome por toda a eternidade. Pai, te agradecemos pelo momento que tivemos aqui de recapitulação da lição da tua palavra. Que o Senhor venha sempre nos iluminar, sempre nos direcionar, para que possamos seguir a nossa vida, seguir a nossa caminhada cristã, sem desgarrar da tua mão. Senhor, que essa história de Acás possa servir como um exemplo em nossa vida, para que nos momentos difíceis nós não neguemos a tua ajuda, nós não neguemos o teu auxílio, mas pelo contrário, que possamos a cada vez mais te buscar, te honrar e ter a certeza em nossa vida de que o Senhor é o Deus de todas as coisas. Fica conosco, Pai, dá-nos uma continuidade desse culto para adoração ao teu santo nome. Que o Senhor permaneça conosco, é o que te pedimos e agradecidos somos, em nome de Jesus. Amém.